Olá, professor Demetrio na área para mais uma aula de Sociologia. Hoje vamos compreender então o conceito de cidadania e o processo histórico em que esse foi construído. A ideia então é analisarmos a cidadania e o direito. Bacana? Como podemos definir o que é cidadania? Vamos lá? Cidadania e direitos é íntima relação com a noção moderna de democracia. Ou seja, quanto mais direitos são garantidos, maior é o grau de cidadania. E assim podemos dizer que a sociedade é mais democrática. Então, cidadania só tem sentido e função com a democracia. Sociedades democráticas, há cidadãos. Sociedades não democráticas, a ideia de cidadania ela é muito superficial ou praticamente inexistente. Já que o direito de ir e vir, de criticar, de participar, essa ideia de direitos e deveres que a cidadania traz, elas são limitados ou inexistentes. Na democracia, direitos e deveres são constituídos como o nome diz, pela própria Constituição. Legal? Uma das condições da democracia é o exercício de direitos. Os direitos são prerrogativas concedidas ao indivíduo na sua relação com o Estado, ou seja, com a comunidade política. Nesse sentido, é preciso que entendamos a construção do conceito de cidadania e da conquista dos direitos de acordo com as particularidades de cada Estado. Então, quando nós falamos de Estado, pessoal, independente de você pensar em Estado liberal, neoliberal, Estado do bem-estar social, mas quando se pensa em Estado, que é um Estado de direitos, é um Estado que vai permitir essa ideia de ser cidadão pleno, de ter direitos, mas também ter bastante deveres perante ao Estado, a sociedade ao qual ela vive, certo? Se de um lado é preciso considerar a história de cada local onde a cidadania se desenvolve, por outro, há algumas características em comum nas sociedades que se intitulam democráticas, ou seja, aquelas que têm a cidadania e os direitos como princípios. Vejamos quais são estes pontos em comum, de acordo com Bernardo Sorge. Certo? Vamos analisar essas questões aí. Primeiro, a noção de cidadania diz respeito à inclusão e exclusão numa comunidade política, a nação. É a noção de cidadania que organiza as relações sociais na coletividade, definindo quem faz parte daquela nação, o indivíduo como parte. Por exemplo, os direitos que estão listados na Constituição, como aqueles que são de todos os brasileiros. Por consequência, os que não têm esses direitos. Então, pessoal, a primeira noção ele diz respeito à inclusão na comunidade política, a ideia de nação. O que é ser um cidadão brasileiro? O que é ser um cidadão italiano? O que é ser um cidadão argentino? E assim por diante. Cada nação ela tem uma ideia do que é ser cidadão, de acordo com o seu papel histórico-social e principalmente com o seu papel de Estado, certo? O segundo ponto diz respeito que a cidadania está associada à expectativa de compartilhar as línguas, os usos, os costumes da nação, nas suas diversas variações regionais ou sociais, e o sentimento de um destino comum. Nós, como cidadãos brasileiros, esperamos que os mesmos direitos sejam garantidos a todos. Além disto, uma crença de que, para que ser brasileiro, existe um conjunto de características que é esperado. Isso aqui é muito interessante e muito importante, pessoal, porque a cidadania ela está na expectativa do compartilhamento daquilo que é cultural, daquilo que é próprio, daquilo que é de direito, e, claro, na ideia da equidade, da igualdade, na ideia de justiça. Então, se falar em cidadania, a gente fala em justiça também. A gente fala em parâmetros de sermos todos brasileiros. A ideia, quando você fala o ser brasileiro,
é você ser um cidadão de direitos, de deveres, mas ser um cidadão que tenha oportunidades, que tenha acessibilidade àquilo que é ofertado, àquilo que é constitucional e aquilo que, né, todos nós esperamos, né, para o desenvolvimento de uma nação. Certo? Terceiro ponto. O fundamento social da cidadania moderna é a dupla indivíduo e nação. O cidadão constitui-se como indivíduo por ser parte de uma comunidade dentro da qual se reconhece e é reconhecido como um igual. Como indivíduos, somos portadores de direitos. Estes direitos individuais, como a liberdade de crença, por exemplo, só fazem sentido numa sociedade mais ampla na qual se reconhece esse mesmo direito. Então, pessoal, essa questão aqui da relação indivíduo e nação é uma questão muito importante. Quando você pega lá seu documento de identidade e você, independente do estado ao qual você tenha, você vai estar lá como você, cidadão brasileiro. Você vai ter ali a tua filiação, vai ter o teu número, vai ter lá a sua assinatura, a sua foto, mas em qualquer local desse país, aquela identidade ela é válida. E você pode ir e vir naquele país. E por mais que varie o clima de um lugar para o outro, os sotaques, alimentação, algo assim, a ideia de identidade de brasileiro, a ideia de ter direitos, de ter acesso àquilo que é público, de você estar sendo contemplado, é uma questão importante. E também de você poder usufruir, pessoal, daquelas questões que são as nossas liberdades. A tua liberdade de ir e vir, a tua liberdade de crença, a tua liberdade de expressão, a sua liberdade de escolha. Então são as garantias, as relações que nós temos enquanto indivíduos, enquanto identidade, enquanto pessoalidade, com aquilo que é social, com aquilo que é nacional, com aquilo que é constitucional, com aquilo que nós esperamos receber em troca daquilo que nós ofertamos, né? Seria essa uma ideia extremamente importante. Na visão de Marshall, conforme o desenrolar dos eventos históricos na Europa, especialmente na Inglaterra, há uma expansão contínua dos direitos. No primeiro momento, aparecem os direitos civis, que são os direitos que concernem ao indivíduo e às liberdades. Por exemplo, a liberdade de crença ou de opção religiosa. Então, a gente está falando nesse momento das tipologias de direitos. A primeira grande tipologia é o direito civil, que é o grande direito de você poder optar. São as liberdades individuais. Entre elas, por exemplo, dentro de um Estado laico, como o Estado brasileiro, a sua liberdade de crença, de opção religiosa, que é comum a cada um. A sua opção de sexualidade, a sua opção de moradia, as suas opções políticas, partidárias, ideológicas, são os nossos direitos civis concedidos, então, pela essa ideia da liberdade, que é parte principal, primordial de uma democracia. Certo? No momento seguinte, no século XIX, emergem os direitos políticos, que dizem respeito à participação na política e no Estado. Os direitos políticos estão interligados aos direitos civis, claro, né? Uma vez que a participação exige a liberdade de expressão, informação e debate público. O exemplo mais claro do direito político diz respeito ao voto e à participação política. Podemos pensar que aqui se enquadram também a associação em partidos e em sindicatos. Então, os direitos políticos, pessoal, em outras palavras também, é o direito de eleger e o direito de ser elegível. Quer dizer, para eleger dentro, de um critério mínimo de idade, por exemplo, que é um critério básico, e ser elegível também dentro de critérios de idade e dentro de representações políticos partidárias, como partidos políticos, Dentro de uma democracia, no mínimo, tem que ser bipartidário. No caso brasileiro, multipartidário. Então, são essas expressões, eleger e ser elegível, poder escolher e poder ser escolhido. Isso é fundamental dentro dos direitos políticos, muito atrelados à liberdade. Essa liberdade, não pode ser como no coronelismo, o voto de cabresto ali, ou o voto imposto, São, de fato, as escolhas, independente de qualquer pressão, elas têm que ser da liberdade, da vontade, daquilo que se acredita, dentro de uma democracia representativa, como o caso brasileiro, por exemplo.
Legal? Por sua vez, os direitos sociais se consolidaram no decorrer do século XX. Eles correspondem ao direito de participar por completo na herança social. As instituições mais intimamente ligadas com os direitos sociais são o sistema educacional e os serviços sociais. Quer dizer, direitos sociais estão ligados ao direito de saúde, de alimentação, de trabalho, de segurança, de lazer, de moradia. Aqueles direitos que a gente já ouviu falar alguma vez em nossa vida, né? Temos esses direitos. Eu tenho direito de estudar, eu tenho direito de ter saúde, eu tenho direito de ter moradia, eu tenho direito de ter lazer, proteção, a previdência, etc. Tudo isso são chamados, então, direitos sociais, né? Que estão muito voltados, então, aos serviços sociais, aquilo que o Estado te oferta, certo? E claro que nós, como cidadãos, contribuímos muito com o imposto, né? Não é uma coisa de via única, é uma coisa de mão dupla, né? Que vai e vem, né? A gente tem esses direitos, mas também a gente compactua com o Estado, né? Também ajuda o Estado a manter esses direitos, chamados, então, de direitos sociais. Legal? Esses direitos estão todos interligados, né? Então, no século XVIII, os direitos civis, século XIX, os políticos, século XX, os sociais. E hoje é impossível você não interligar direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Bacana, pessoal? Vamos a uma atividade, então? O elemento social se refere a tudo que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito de participar por completo na herança social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. De acordo com a tipologia de Marshall, defina o que são direitos civis, o que são direitos políticos e o que são direitos sociais. Escreva um parágrafo em seu caderno. Questão bem de boa, pessoal, que é bem claro a diferença entre eles, acabamos de ver aqui. Moleza para vocês, tempinho para vocês fazerem.
E aí, pessoal? Resposta, pergunta bem de boa essa, hein? Vamos ver a resposta? Sua resposta deve pontuar que os direitos civis referem-se aos indivíduos e às liberdades. Por exemplo, liberdade de crença ou opção religiosa. Os direitos políticos dizem respeito à participação na política e no Estado, além do exercício de voto realizado em eleições livres, idôneas e periódicas. Já os direitos sociais correspondem ao direito de participar por completo na herança social. Educação, saúde, trabalho, alimentação, segurança, transporte, lazer, moradia, previdência social, proteção aos menores, assistência aos desamparados estão entre os direitos sociais. De boa essa questão, né, pessoal? Vamos lá? Cidadania real e cidadania formal. Os direitos estão consagrados na nossa Carta Magna, a Constituição, a nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, chamada Constituição Cidadã. Mas sabemos que muitos desses direitos não são garantidos. Podemos dizer que há uma distância entre a cidadania real e a cidadania formal. A formal é aquela que está nas leis. Serve como instrumento de proteção contra o autoritarismo. A cidadania real trata-se das efetivações desses direitos escritos na lei. Ou seja, pessoal, nem tudo que está na lei ou que está na Constituição, na prática, se torna uma realidade. Quando a gente fala, por exemplo, em direitos civis e direitos sociais, né? Direitos sociais, o direito de alimentação, moradia, lazer, será que todos têm moradia? Não, né? Caso contrário, nós não veríamos, né, os moradores de rua, embaixo de marquises, por exemplo. Será que todos têm lazer? É uma pergunta bem complexa essa, né? O que se pensa por lazer, né? Será que só vê TV? Ainda assim, nem todos teriam esse direito, né? Será que todos têm direito a uma alimentação de qualidade, pessoal? Infelizmente, tem pessoas que passam fome. Então, claro que, né, a cidadania formal, aquilo que seria o modelo ideal, ela nem sempre ela se contempla numa prática. Ela acaba ficando um pouco mais, né, no âmbito real, um pouco mais, infelizmente, né, deixada de lado em algumas situações. Então, é interessante a gente analisar essa formalidade da realidade. Importantíssimo isso. Podemos observar mesmo em nosso cotidiano o quanto nossos direitos não são garantidos na prática. Nesse sentido, podemos afirmar que fazemos parte de uma democracia em construção. Pois, ao mesmo tempo em que há avanços na conquista de direitos, ainda há muito o que avançar. Claro, pessoal, se você analisar as 8 constituições do Brasil, desde a primeira da monarquia e as 7 da República, é claro que houve avanço em todas elas. E a nossa última Constituição é um avanço muito grande sobre as demais. Então, ela sim é um fruto de avanços sociais. Entretanto, a gente espera cada vez mais a prática seja, né, concebida, né, o real e o formal sejam, de fato, coisas que se interliguem, né? Não é isso? Vamos fazer mais uma atividade aqui, pessoal. Leia o seguinte trecho da Constituição de 1988, integrante do capítulo 2 da Carta Magna, dos Direitos Sociais. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Escreva um parágrafo sobre a efetivação desses direitos sociais no Brasil, tendo como auxílio as noções de cidadania formal e da cidadania real. Ótima questão essa. Tempinho para vocês.
Excelente questão essa, né, pessoal? Sua resposta, ainda que pessoal, ela deve considerar a efetivação dos direitos sociais no Brasil, tendo como auxílio as noções de cidadania formal e da cidadania real. Nesse sentido, cabe uma reflexão sobre a teoria, né, quais são as garantias da Constituição de 88 e a prática. Quer dizer, os direitos fundamentais como saúde, educação, alimentação, etc., são universalmente exercidos? São essas as contradições que deveriam estar na sua resposta. Legal? Então, na aula de hoje, nós abordamos as noções sociológicas de cidadania e de direitos. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Forte abraço para vocês.